Olá, meu nome é Simone, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa aí os sininhos para receber as notificações toda vez que eu vier e trouxer novos conteúdos aqui para vocês. Hoje eu quero falar com vocês sobre qual a melhor forma de migrar para Portugal. Claro que se você é um cidadão português ou um cidadão europeu, esse vídeo ele não se aplica a você, porque eu vou falar a respeito de vistos. Uma vez que o pessoal que tinha interesse ou tinha ideia de vir como turista e tentar se legalizar aqui em Portugal para já não é uma solução mais viável, na verdade, de acordo com a minha percepção, nunca foi. Mas agora é quase que impossível porque não se entra mais em Portugal como turista, pelo menos até a segunda ordem. E agora que as coisas estão começando a entrar na normalidade aqui em Portugal, agora a gente já pode voltar a falar a respeito de vistos, de se reprogramar para poder fazer a sua imigração de uma forma mais consistente, mais organizada. E é por isso que eu resolvi trazer essa informação para vocês, porque houveram realmente muitas mudanças ao longo desses últimos tempos. Primeiro eu quero passar para vocês, eu vou falar rapidamente aqui sobre 4 tipos de visto. O visto de empreendedor, o visto de quem tem rendimentos no país de origem, o visto de estudante e o visto de trabalho. E o que eu vou fazer aqui com vocês vai ser exatamente o mesmo trabalho que eu faço quando as pessoas me contratam para fazer uma avaliação para saber qual é o melhor tipo de visto. Então, na verdade, eu estou dando agora uma consultoria para vocês gratuita e vocês vão poder avaliar, se autoavaliar e ver qual que é a melhor opção. Então, sempre que um cliente chega até mim e faz aquela consultoria de 1 hora para a gente poder verificar qual que é o melhor tipo de visto, a primeira coisa que eu tento identificar é se ele tem condições de apresentar rendimentos próprios no país de origem. Por quê? Porque de todas as opções é a mais barata e a mais fácil de se fazer. Só que o que acontece? Muitas vezes que o cliente chega para mim para a gente poder fazer essa análise, as condições dele, ele tem condição financeira, ou seja, tem rendimentos, mas isso está um pouco bagunçado, né? Ou ele não recebe o dinheiro depositado na conta dele, ou então o imposto de renda não está ok, ou o comprovante para confirmar esses rendimentos também não estão adequados. Então, a gente precisa sempre ajustar alguma coisa para poder apresentar. Mas o que dá direito a esse visto D7, né, que é tão conhecido o visto D7, que é o visto de rendimentos? Aluguéis, aplicações que tenham rendimentos mensais, onde a pessoa pode ter a subsistência através disso, né? Não pode ser aquele tipo de aplicação que o dinheiro fica guardado lá e você não pode mexer. Tem que ser aquele que rende X e que você possa usar aquilo mensalmente para poder viver. Aposentadorias, pensões, essas coisas que são vitalícias, e também alguma coisa em relação a quem tem empresas no Brasil, ou seja, tem empresa e tem rendimentos por divisão de lucros, por exemplo. Essa questão da empresa é uma coisa muito mais complexa e sempre precisa ser avaliado, porque cada caso é um caso. E também depende muito de quem pegar esse processo no CEF para poder avaliar. Como vocês sabem, ou não, se não sabe agora vai ficar sabendo, o processo é recebido por uma empresa terceirizada, a VFS, ela passa para o consulado e o consulado envia para Portugal, onde o CEF analisa o processo. Então é assim que funciona. Então a questão do rendimento por empresa, ela tem que ser muito bem avaliada. E lembrando que Prolabore, que a gente conhece no Brasil como Prolabore, que são aqueles recibos de vencimento por trabalhador de empresas, não é? por sociedade, ele não serve para comprovação de rendimentos, porque entende-se que o Prolabore ele é só para quem trabalha fisicamente na empresa, já a repartição de lucros sim. Então tem alguns casos assim. Então a primeira coisa que eu verifico é se tem rendimentos e se eles estão legalmente declarados, porque também se houver rendimentos e não for declarados, também não vai adiantar nada, porque a gente não vai conseguir comprovar isso para as autoridades. Então essa é a primeira coisa. Caso esse ponto ele não seja viável, ou seja, a gente não conseguir adequar rendimentos para o visto D7,
A segunda opção que a gente entra é a opção do visto D2, que é o de empreendedor. O visto D2 de empreendedor, ele é o segundo visto mais fácil e relativamente mais barato. Por quê? Você tem inicialmente um custo adicional de abertura da sua empresa, isso é uma verdade, e você vai ter sim impostos mensais em relação a essa empresa e também algumas despesas, como o contabilista, o endereço para sua empresa ficar hospedada, não é? E também a segurança social. A segurança social, ela de alguma forma vai voltar para você, que é como se você estivesse pagando o INSS do Brasil. Então você vai se beneficiar disso lá no futuro quando você se aposentar. Então não é de todo perdido. Já a despesa de contador, sim, é uma despesa mensal que você vai ter, não tem como escapar. Mas por que ela é a segunda mais barata? Porque algumas pessoas podem achar que o visto de estudante é mais barato. Porque o visto D2, que é o de empreendedor, ele te dá sim o direito à residência permanente e de longo prazo, sem data final. Ou seja, quando você for fazer uma renovação, você não precisa necessariamente estar com essa empresa ou comprovar outras coisas relacionadas a essa empresa. Se você tiver condições de se manter em Portugal, ele vai te dar uma renovação. Já o visto de estudante, ele vai te dar o tempo de residência provisória, ou seja, somente no período que você estiver estudando. Então, por isso que entre a classificação de vistos, na minha opinião, o D7 é o mais seguro, mais fácil, mais barato. Em segundo lugar, o de empreendedor. E em terceiro lugar vem o de estudante. Esses três vistos, eles dependem exclusivamente de você, da sua condição financeira, da sua documentação. Depois a gente vai entrar no visto de trabalho, que aí eu vou explicar o porquê que esse não depende exclusivamente de você. Então, até o visto de estudante depende de você. Então, o terceiro e último, na minha indicação, é o de estudante, por esse motivo que eu acabei de explicar, e também porque ele acaba sendo mais caro. Claro que se você vem com essa finalidade, é para essa finalidade. Você vem, estuda e volta para o seu país. Agora, se você quer vir para morar, ou seja, para um tempo de residência superior ao tempo de estudo, não convém vir por esse caminho. Por quê? Porque você vai pagar muito mais caro de universidade, sendo que você pode ter as duas primeiras opções como meio de residir por tempo mais longo, conseguir o direito de igualdade de direitos, não é? Porque você vai estar aqui, você está como residente, você pode pedir isso, e pagar na universidade 1/4 do valor que você pagaria se você viesse como visto de estudante, como um estudante internacional. Então, essas três primeiras opções para que você entenda a diferença entre os principais vistos. Espero que esteja entendido até aí, que eu não esteja fazendo muita confusão aqui para vocês. Mas se ainda assim você ficar confuso, não tem problema. Você pode colocar sua dúvida aqui na descrição do vídeo, ou então, se você preferir, pode mandar um e-mail para a gente. Aqui na descrição também tem o meu contato para que a gente possa ir ajudando vocês, tá bem? Depois, nós temos aí a questão do visto de trabalho, né, que é o quarto tipo de visto, também bastante conhecido. Muita gente me manda e-mails e faz perguntas pelo Instagram, enfim, por outras plataformas, a respeito de como que eu faço para conseguir um visto de trabalho. Não é tão simples assim. Primeiro que você tem que ter, sim, uma vaga de emprego que, de fato, o empregador queira te contratar. Então, o que vai acontecer? Entre você e o empregador, deverá haver uma troca de informações e de documentos, porque para pedir esse visto você vai precisar de uma promessa de contrato de trabalho a partir desse empregador. Ele vai precisar sim colocar essa vaga disponível aqui em Portugal e na União Europeia por um determinado tempo. Antigamente era 60 dias, agora com 30 dias eles já aprovam essa contratação de brasileiros, mas tem todo um trâmite que precisa ser seguido. Hoje eu acabo atendendo não só quem quer vir trabalhar e já tem uma possibilidade de trabalho efetiva,
quanto empresas que querem contratar funcionários do Brasil ou de outros países. Mas em geral, esse cliente final, ou seja, o trabalhador que me procura, ele já tem a empresa que quer contratá-lo e a empresa que me contrata já tem o funcionário que ela quer contratar. E aí eu só faço a parte dos trâmites legais, da documentação entre as duas partes para a gente poder dar entrada no pedido de visto. Esse visto de trabalho, em geral, ele corre mais rápido no consulado. Por quê? Porque o consulado também não quer atrapalhar a vida nem da empresa e nem do funcionário. Então ele acaba correndo um pouco mais rápido para que ele possa despachar logo esse pedido de visto, para que o trabalhador consiga entrar e começar a trabalhar. Mas devido a essa questão toda de pandemia, nessa confusão toda que está nesses últimos tempos, os prazos começaram a se alongar um pouquinho e pode ser que realmente esse tempo acabe por se estender um pouquinho mais. Então assim, eu quis passar para vocês aqui de uma forma bem rápida e bem sucinta a diferença desses 4 vistos e qual que é mais adequado para cada caso. Então assim, com essa breve explicação, vocês podem sim identificar qual é a melhor opção para vocês. Voltando um pouquinho na questão do visto de empreendedor, lembrando que assim, como que eu faço para ser empreendedor em Portugal? Eu posso abrir qualquer coisa? Não. Para você conseguir o visto de empreendedor, em geral, a gente vai ter que buscar alguma atividade que seja ligada à tua experiência profissional. Mas Simone, eu nunca tive empresa no Brasil. Não tem problema, desde que você tenha como comprovar que você é experiente naquela determinada área que você quer empreender em Portugal. Vamos imaginar, poxa, eu fui dentista a vida inteira no Brasil, vou dar um exemplo, tá? Fui dentista a vida inteira no Brasil e eu não posso exercer odontologia em Portugal por conta das validações. Mas você, como dentista, pode abrir uma clínica odontológica ou então uma franquia da área odontológica, porque a tua experiência profissional está diretamente ligada ao negócio que você vai abrir. Tá entendido? Então assim, claro que depois entra toda a questão de documentação. Se vocês quiserem, eu posso gravar sim um vídeo a respeito de documentação para passar para vocês. Não me custa nada, claro, obviamente, porque eu entendo que se a pessoa tem condições e quer contratar o meu serviço, ela vai contratar. Se ela não tiver condições, ou se ela quiser fazer sozinha, ela também tem condições de fazer sozinha, sem problema nenhum. E eu tô aqui realmente para poder ajudar vocês. Claro que hoje, com todas as atualizações de documentação, sempre vocês vão precisar de alguém aqui em Portugal para poder tratar de algumas coisas para vocês, como por exemplo, a emissão do NIF, a abertura de conta bancária, abertura de empresa. Essas coisas necessariamente vocês precisam de alguém aqui. Fora isso, todo o restante realmente vocês conseguem fazer sozinhos, ou então se eu puder ajudar, claro, e quiserem me contratar para isso, vocês fiquem à vontade também, vai ser um grande prazer poder ajudá-los, tá bem? Então hoje eu quis passar isso daqui para vocês. Mais dúvidas, mais informações que vocês quiserem complementar, use aí a descrição também. A descrição não, os comentários, use os comentários, porque os comentários podem também ajudar outras pessoas que tenham também as mesmas dúvidas que vocês, tá bem? Muito obrigada, gente, mais uma vez pela presença de vocês, pela paciência de vocês, o tempo de vocês aqui comigo, e até o próximo vídeo.